Francisco Inácio de Lima, mais conhecido como o nosso querido professor Pita, da cidade de São José de Piranhas. Ele que lançou no último mês de setembro o seu mais novo livro, Conceitos e Sugestões para Viver Bem o Matrimônio. Professor Pita, seja bem-vindo. É um prazer receber o senhor aqui na TV Diário do Sertão. Ok, o prazer é todo meu. Digo, é uma grande satisfação estar aqui. E vai o nosso boa tarde a todos os telenautas, a todas as pessoas que estão neste momento nos acompanhando. E adianto que a satisfação é toda minha. Estar aqui, ter tido essa oportunidade, mostrar um pouco desse trabalho, desse livro, Conceitos e Sugestões para Viver Bem o Matrimônio. O livro é um livro que ele é ideal para pessoas que vão se casar, a pessoa que quer casar, e até mesmo para pessoas que já têm uma longa vida de casamento. Até porque muitas sugestões que tem aí no livro é exatamente para que você passe a lembrar da sua vida de casado. O casamento, que é uma instituição dita por algumas pessoas falida, no meu ponto de vista, não. Eu tenho 31 anos de casado e me sinto muito bem, espero que Deus me permita que eu possa viver uma temporada boa casado, até, como diz aí no livro, até que Deus nos separe. O casamento, meu caro Zé Neto, não é uma instituição feita por homem da terra. No próprio livro diz, né? Não é feito por homem da terra, foi feito pelo próprio Deus. Então o próprio Deus fez o homem e, achando que não estava bom o homem viver só, fez a mulher e criou nesse momento já o casamento. Você tem uma ideia aí que o casamento não é uma coisa criada pelo homem. Por isso que ainda hoje existe o casamento. Então, conceitos e sugestões para viver bem o matrimônio, na verdade é uma coletânea dos 31 anos de casado que eu tenho, e eu mostro exatamente a minha vivência dentro desse livro. Nós sabemos que todos os casais têm alguns desentendimentos, isso é normal. O que o casal não pode, eu vou dizer o que é ir dormir sem fazer as pazes. Algumas frases que a gente encontra aqui no livro do professor Pita. Todo casal precisa de amor, renúncia e compreensão para chegar à plenitude da vida. Mais uma. Quando o casal se amar de verdade, tudo será compartilhado e as dificuldades serão resolvidas no amor pleno. Entre virtudes e acertos, se achar perfeito é o maior erro imaginado pelo ser humano. Pois é, são frases, né? Frases. Que frases impactantes. Essas frases que veio da minha própria mente, né? São frases que veio da minha própria mente. A maior virtude da vida é morte em situação adequada. É a morte em situação adequada. Isso explica o seguinte: a pessoa morrer no final da vida, depois de ter vivido, depois de ter prestado algum serviço. É bem certo já um adágio popular que diz que quem não serve para servir, não serve para viver. Verdade, já ouvi. Esse citado, essa aí não é minha, essa frase não é minha. Tá certo? Então, de início seria isso. Fica à sua disposição para alguma pergunta? Antes, as pessoas que já adquiriram o exemplar do seu livro já têm a oportunidade de conhecer através da sua bibliografia. Eu gostaria que o senhor, de forma resumida, pudesse falar um pouco sobre as suas raízes, onde nasceu o professor Pita, para as pessoas conhecerem um pouco sobre o escritor e professor Francisco Inácio de Lima. Ok, eu nasci numa localidade chamada Lagoa de Dentro, hoje é 4 quilômetros da cidade, e vim para a cidade com 16 anos, aliás 15 anos, para estudar. Me formei em ciências e biologia e ainda fiz a metade do curso de física. Fui professor da rede estadual de ensino, concursado, 14 anos na cidade de Oreb e 16 anos e 10 meses em São José de Piranhas. A minha vivência foi entre 3 profissões, ainda hoje convivo com 2. Também sou radialista, tendo passado pela difusora Rádio Cajazeiras no meu início de carreira. Passei também pela Rádio Progresso de Souza, com programa no final de semana, e na Alto Piranhas, onde nós convivemos 5 anos. E passei afastado de rádio entre 2000 e 2008, retornando para Jatobá FM, e hoje eu estou na Terra Nova FM.
Por mais que eu queira me distanciar, sempre vem o rádio na minha frente. É tanto que o meu primeiro teste de rádio foi em 1980, rapaz novinho, tentei e fui reprovado na difusora Rádio Cajazeira, com o seu Mozart, não sei se você conheceu o seu Mozart. Não é da minha época. Pronto, então o seu Mozart que foi, eu considero ele como um inventor, como criador do rádio em Cajazeiras. Então o seu Mozart colocou no rádio um aviso convidando as pessoas que quisessem fazer teste de locutor. E eu entrei, na época eu tinha apenas 18 anos, e eu fiz o teste de locutor em 1980 e não fui aprovado. Em 1985 retornei para a difusora Rádio Cajazeiras, ainda trabalhei 4 meses, fiquei como correspondente da emissora, porque a rádio na época atrapalhava o meu estudo, o meu curso universitário. E o senhor priorizou o estudo, é isso? Exatamente, me formar. Depois passei no concurso para professor, que encerrei minha carreira agora em abril. Então, o resultado, o rádio sempre ficou. Voltei para Alto Piranha nos anos 90, ficando lá uma temporada de praticamente 5 anos. Nunca deixei de fazer comunicação. Em 2008, eu enveredei pelo campo da escrita. Comecei a escrever no Diário do Sertão, é uma coluna que tenho por lá, e Radar Sertanejo. Hoje totalizam mais de 110 artigos escritos nos 2 sites. Aliás, eu escrevi em 5, mas algum deles começou a tirar parágrafo dos meus artigos. E isso não é do meu feitio. E o meu compromisso com o site é fazer o seguinte: colar, copiar, colar. É o que tem segurado. A liberdade editorial, né? Então, tanto o Diário do Sertão como o Radar Sertanejo, você conhece os proprietários bem, inclusive. São parceiros nossos, inclusive. Eles nunca tiraram nenhuma letra, nenhuma palavra. Então, por isso que eu permaneço ainda. Porque eu escrevo um artigo, é um pouco demorado para se escrever, é pensado. Vai ter alguns erros de português. Realmente, eu sou um pouco falho nisso aí. Mas eu gostaria que meu artigo fosse publicado no site somente colar e copiar e colar. Isso é o que eu quero. E até agora só quem segurou isso foi Radar Sertanejo e Diário do Sertão. Até porque nós somos o responsável exatamente por esse trabalho de divulgação. Então, desde 2008 que eu enveredei pelo caminho da escrita. Aí surgiu a ideia também de publicar livros. Então, esse livro está publicado, foi publicado agora em setembro. Eu já tenho um segundo livro, que é o livro que está já com a professora Silvia Leandro, que é quem faz a revisão ortográfica. O livro chama-se Variações Poéticas. São 87 poemas. Então, ao longo da minha vida, do primeiro poema que eu fiz quando morava no sítio, lá em cima de um serrote, né? Em cima de um serrote, eu vi o açude de Buqueirão, muita água, aquela água imensa, e meu pai disse: ali é o açude de Buqueirão, entra aquela serra ali, ó, e tem a parede. Aí eu disse: pai, aqui esse açude nunca termina de encher? Ele disse: não, ele está cheio, mas ele nunca sangra, papai disse, né? E assim eu fiz. O que foi que eu fiz? Eu disse o seguinte: olha, a natureza formou uma vaga entre as serras, o homem com seu poder tampou-a com terra, onde a água vem de longe, neste lugar se encerra. Essa foi a primeira estrofe do primeiro poema que eu fiz. E acompanham com esses 250 poemas. Está dividido já em 3 livros, está caseira, imprimido em casa, que um já se encontra com a professora de português, que ela vai fazer a revisão ortográfica, né? Está fazendo, que já fez desse aqui muito bem, muito competente, a professora, né? E nós temos ainda mais. Eu tirei dos 110 artigos que está publicado, eu tirei 50, aqueles mais polêmicos. Esses 50 está sendo revisado, reestruturado, que é para dar um livro. Inclusive, e eu tenho já prontinho, só concluindo aqui meu raciocínio, eu tenho também um outro que já está 99,99% pronto, com o título As Drogas e a Reta Final da Vida, que é o nosso, se Deus quiser, terceiro lançamento. É um livro que assusta. Então, professor, o senhor já tem quantos livros publicados? Só esse que está aqui. Só esse? É. E a caminho, nós temos 6 livros. A caminho, 6 livros. O senhor pretende concluir? Se Deus quiser, a fé que eu tenho em Deus é grande, eu não quero demorar muito, não. Eu quero, quando subir para o Oriente Eterno, deixar essas publicações feitas, se Deus quiser. Hoje eu tenho 57 anos, né? E tenho uma longa vida para seguir, até porque eu pretendo chegar aos 100, quem sabe se eu não chego aos 100. Se Deus quiser, então, se Deus quiser. Espero e torço por isso. Inclusive eu tenho aqui em mãos o livro do professor Pita, Conceitos e Sugestões para Viver Bem o Matrimônio. É um livro enxuto, né, professor? Não é tão
não é tão grande, não causa tanto impacto no tamanho, ele é muito realmente resumido. Existem aqui várias colocações do professor Pita, e foi uma produção do senhor e da esposa. Exatamente, exatamente, foi nossa mesmo. E nós temos aqui vários temas, inclusive, que são colocados quase que diariamente no contexto familiar. Alguns pontos que foram colocados pelo senhor aqui, que quem nunca pensou sobre isso, quem nunca discutiu, quem nunca debateu com a esposa, ou então com o esposo, sobre esses temas, por exemplo... Deus realmente uniu o homem e a mulher para conversar em casa com os filhos, com os próprios filhos. Esse tema ligado também à religião. Aí outra questão aqui, o bebê é a complementação do casamento, que é outra questão também que a gente sempre fala. Isso. Realmente a criança, o bebê, é a complementação, o que faltava naquele casal. Outro questionamento aqui, preconceitos, né, com relação aos recém-casados. Muita gente tem aquela visão, mas vai mudar de vida agora, como é a vida de casado, é diferente da vida de solteiro, enfim. Ao todo são 91 páginas. 91 páginas. Né? A ideia de deixar bem resumido é porque muitas pessoas não gostam de ler obra com muitas páginas, né? Eu gosto de ler, e eu não gosto de ler livro enorme, com 500 páginas, 300 páginas. Então eu acho bem melhor ler um livro pequeno. É tanto que As Drogas e a Reta Final da Vida, o livro, ele tem em torno de 108 páginas apenas, onde eu mostro as 6 drogas principais, né, que atingem a população. Nós sabemos que hoje o mundo está contaminado com isso, né? O nosso programa de rádio, que é feito aos sábados, não sei nem se eu devo dizer aqui... Fique à vontade. Pronto, ele é apresentado de 1 da tarde, ou de 13 às 15 horas, e nós apresentamos inicialmente um comentário. E nesse comentário, a gente mostra algumas ideias. Por exemplo, o que tem que ser feito pelos políticos, pelos administradores, é a prevenção, Zé Neto. Hoje, o que está precisando é desenvolver trabalhos de prevenção. Ou seja, procurar levar para as escolas esportes, levar para as escolas música. Se alguém não gosta de esporte, gosta de música. Então, os senhores administradores, principalmente os prefeitos, como hoje em dia, a maioria das cidades, o início da carreira do estudante, até o ensino fundamental, é por parte do município. Então, tem que criar projetos esportivos, tem que criar projetos de músicas, para que envolva pessoas de 12 até 15 anos, que é o alvo principal, são aquelas crianças, adolescentes, que rapidamente têm possibilidade de entrar no campo da droga. Começa com um pequeno uso, e quando pensar que não está totalmente contaminado. Então, eu acredito nisso, que os senhores políticos, senhores administradores, melhor dizendo, devem procurar uma forma de prevenção, porque dominar da forma que está hoje é difícil, até porque o mundo está totalmente dominado. Não é totalmente dominado, porque ainda tem uma certa restrição, mas todas as cidades do Brasil, por menor que seja, hoje tem droga. Então, é o nosso terceiro lançamento, se Deus quiser, não vou demorar muito, para que a gente possa lançar, que é um livro que vai mostrar uma série de técnicas. E a pessoa que lê, se um adolescente lê, talvez ele vai ver coisa que ele não acha que a droga tem. O senhor indica, por exemplo, esse livro aqui que fala sobre o matrimônio, o casamento. O senhor indica aqueles jovens que estão namorando e que planejam casar, até mesmo a jovens solteiros, moças solteiras. O senhor indica essas pessoas? Indico, sim. É muito bom, porque aí traz sugestões, aí tem 20 sugestões ideais exatamente para pessoas que pretendem se casar, porque nós temos hoje ainda, apesar da sociedade, boa parte da sociedade não valorizar o casamento, mas como eu disse no início, o casamento foi criado por Deus. Então, resultado, é ideal para quem está noivo. E é ideal também para as pessoas que já vivem o casamento, que já têm a vivência que eu tenho de casamento, que já tem 31 anos de casado. É ideal também, porque às vezes a gente começa com a vivência esquecendo algumas regras. Por exemplo, você tem uma ideia. O que é que o casal faz para viver bem? Alguma das ideias. Primeiro, o casal precisa... E eu iria além.
qual é a recomendação de quem já está casado há 31 anos para se viver bem uma união, um casamento, um matrimônio? O que dizer para que a gente possa ter realmente um casamento duradouro e, acima de tudo, que o amor possa prevalecer? Essa é uma boa pergunta. Olha, primeiro, o homem que costumeiramente é mais grosseiro, ele precisa respeitar a sua esposa da forma que gostaria de ser respeitado. Então, é o respeito mútuo. O homem precisa respeitar a sua esposa da forma que ele deseja ser respeitado. A primeira técnica é essa. Não é difícil de cumprir, não é? O segundo é trazer a oração para dentro de casa. Muitas vezes o homem é grosseiro, então a mulher tem uma técnica, coloca oração nele. Pode orar e pedindo a Deus para que ele se conscientize. Sabe por quê? Porque, na verdade, a oração tem poder. Então, não precisa a mulher, se o homem é grosseiro, não precisa a mulher rezar na presença dele. Rezar para que o marido melhore, escondido, a mulher esconder isso, é a única coisa que ela tem o direito de esconder no casamento. Da mesma forma é o homem. Primeiro, se o homem quer que a mulher seja fiel, ele também precisa ser fiel. Depois vem o perdão. Nós precisamos saber perdoar nossa esposa, até porque eu também erro. Eu erro. Às vezes eu chego do trabalho, você passa o dia todo nessa luta toda. Você pode chegar em algum local ou em algumas vezes chegar em sua casa nervoso. Então cabe à mulher paciência. Se a mulher está com pouca paciência, cabe ao homem paciência. Então são essas técnicazinhas, essas sugestõezinhas que são simples, que faz com que o casamento dure. Então, primeiro lembrar que um deve respeitar o outro como gostaria de ser respeitado. Segundo, não esquecer a oração dentro de casa. E depois, saber perdoar. É importante a religião no lar? Ler a Bíblia e levar para a prática é importante. A oração tem um poder enorme dentro de um casamento. Inclusive aqui as frases, né, que o senhor deixa para todos. Frases de reflexões, né? Professor, nós estamos vivenciando um momento muito turbulento, onde a gente vê que cada vez mais casais estão se separando. E aí, independentemente do credo religioso, tanto na igreja católica, como na igreja protestante, como de outras religiões, cada vez mais se casa menos e se separa mais. O que estaria ocasionando esses números tão alarmantes? Eu acho que é a falta de compromisso. A falta de compromisso que um tem para com o outro. Eu dei aquelas preparações de noivos, aquelas palestras de preparação de noivos, e às vezes a gente perguntava, e aí, você está firme para casar? Tinha casais que lá já diziam assim, eu vou casar, se der certo, eu vivo. Se não, me separo. Quer dizer, muitas vezes você já vai casar na ideia de que pode se separar. E na verdade, Deus casou para sempre. Deus, quando casa a pessoa, em várias passagens da Bíblia diz que o casamento é indissolúvel. Você casou, está casado. Quer dizer, se faz necessário que o homem respeite a mulher e a mulher respeite o homem. Então, essa falta de respeito é o que faz com que a maioria dos casamentos terminem fácil. E quando o casal não tem filho, a separação é um pouco perturbador, às vezes para um lado ou para o outro. Mas quando tem filho, aí no livro fala, é um pouco complicado, porque aquele filho vai se criar cuidado ou pela mãe, muitas vezes só pelo pai. Então isso é terrível. Existem casais que mantêm o relacionamento somente por conta da existência dos filhos? Existe, pouquíssimos. Mas tem casal. É. E eles podem eles fazem mal com isso a si mesmo, porque deixam de se amar. Mas podem estar fazendo até certo ponto aos filhos, porque os filhos antes de 13, 14 anos não entendem a separação dos pais. E o pior é que muitas vezes também, né? E o pior é que isso acontece principalmente nas escolas, nas reuniões de pais, nesses locais assim. É que acontece muito tumulto. A criança vai sendo criada traumatizada
E isso perturba bastante a vivência dessa família. Nós estamos recebendo ao vivo nos estúdios da TV Diário do Sertão o professor Francisco Inácio de Lima, nosso querido professor Pita, falando aqui justamente do seu livro, foi publicado em setembro deste ano, inclusive com um apoio, importante que a gente possa divulgar também, Pode. né, professor? O apoio total e integral da Prefeitura de São José de Piranhas. O livro é Conceitos e Sugestões para Viver Bem o Matrimônio. Ao todo são 91 páginas, onde o professor Pita vai discorrer sobre várias fases do relacionamento conjugal, do matrimônio. O que dizer, professor, sobre a importância do casamento, até mesmo para o desenvolvimento econômico de uma família, desenvolvimento do próprio ser pessoal, quando se une com outra e que começa justamente a crescer na vida de forma unida, o esposo, a esposa, o marido, a mulher, se unem e começam a construir realmente todos os seus sonhos. O ideal é casar de verdade. É saber que ali é um sacramento instituído por Deus, né? E respeitar. A partir do momento em que o casal, que o homem e a mulher casam e tem consciência de que casado é certo, de que deve viver mesmo o seu casamento, então tudo começa a mudar. Casar não é brincar. É saber que casar não é brincar, que casar é uma coisa séria e lembrar que o casamento é uma coisa de Deus. Como eu disse no início, Deus fez o homem e deu todos os poderes. Lá no livro do Gênesis, capítulo 2, diz bastante isso, no 1 também. Deu todos os poderes ao homem, inclusive para que ele nomeasse as coisas, né? Você lê na Bíblia. O senhor indica às pessoas que estão namorando, até mesmo fazer o planejamento do casamento? O planejamento é uma coisa necessária. Então, só concluindo aquele raciocínio, quem foi que criou o casamento? Foi Deus. O próprio Deus viu que não era bom o homem viver só e fez uma mulher. Então, o casal... Eita, tirei o livro da posição aqui, mas... Pode deixar aí. Deixa ele aí, pronto. Olha, o casal é o seguinte, quando você vai casar, tem que pensar primeiro que vai tomar uma decisão séria. Vai tomar uma decisão séria. Ali é um ato sério, não é uma brincadeira. Segundo ponto, planejar. Quando ele vê que vai dar certo para se casar, aí ele precisa fazer um planejamento. Se os dois ganham dinheiro, são assalariados, então precisam pensar como vão organizar a sua casa. Tem que lembrar que casado precisa de casa. Nada, por mais amigos que seja, o casal deve morar na casa da mãe ou do pai. Quem casa quer casa. Quem casa quer casa. Tem que ter seu lugar sagrado. O outro ponto. Existe casal perfeito? Não. Não existe casal perfeito. Né? Isso aí é uma coisa impossível. E casal que não briga de jeito nenhum também é impossível. Todos os casais têm desavenças, isso é verdade. Né? E principalmente quando não tem a presença de Deus no meio deles. A presença de Deus, eu continuo repetindo, é uma coisa necessária para que o casal viva bem. A prática não é necessário morar dentro de uma igreja, mas é necessário que você tenha a presença de Deus. A presença de Deus numa oração simples, semanalmente, para que você possa fortificar esse seu casamento. Quem ora fica mais forte em tudo. Então, voltando, o planejamento é necessário. Parece até tolice, algumas pessoas talvez nos ouvindo agora, vai pensar que isso é tolice, mas não é tolice, é necessário o planejamento. Não é antigo isso, isso vai ser atual até 500 anos daqui para frente. Planejar, discutir como vão viver, isso é muito importante. Inclusive, a nossa produção aqui está em êxtase, né? Nosso cinegrafista aqui, o Jailson, há algum tempo ele já planeja seu casamento com a namorada, viu? Pronto, é uma boa ideia. E você? Já vou presenteá-lo com esse exemplar aqui. Pronto, isso aqui tem um para os dois aí, para presentear. Agora dê uma lidinha assim mesmo, dê uma observada direito. Planeje, né? Rapaz. O que dizer aqueles jovens que se casam cedo, ou que planejam casar cedo, como é o exemplo aqui do nosso cinegrafista? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se vai levar a sério, dá certo. Então, se vai levar a sério... Agora tem que levar a sério, Tem que levar a sério.
Tem que lembrar que no momento em que você casa e fica bagunçando, você está ferindo o próprio Deus. Na hora que você casa, quando você diz o sim, a vida de casado é boa? Para mim é muito boa. Para mim também é. Eu digo que é muito boa, até porque eu encontrei a pessoa certa. Eu namorei com bem 10, né, que eu não contei, né? Mas quando eu encontrei a pessoa certa, pronto. Meus namoros eram o quê? Era 3 meses, 2 meses, 1 mês. Aí quando comecei a namorar com essa que eu sou casado, passou de 6 meses, eu digo, me lasquei, agora eu tenho que casar. Fui indo, namorei 3 anos e meio e casei, já está com 31 anos. Então, deu certo para mim. É tanto que eu tenho que dizer uma coisa, e eu não estou com falsidade não, falar bem sério aí na câmera, nessa aqui, né? Eu não tô com falsidade. Se desfizesse todos os casamentos hoje, aparecesse alguma coisa e dissesse assim, saiu todos os casamentos, não tem ninguém, todo mundo está livre dos casamentos. Aí você tem o direito de escolher a mesma mulher ou casar com outra, eu escolheria a mesma mulher. Até porque ela já conhece meus defeitos e minhas qualidades. Eu já conheço os defeitos e as qualidades que ela tem. A gente já aprendeu a conviver. Então o casal tem que lembrar que eles vão ter defeitos e qualidades e que eles precisam saber administrar isso. A partir do momento em que você administra essas falhas que tem, tudo fica mil maravilha. Não tem casal perfeito, mas tem casal ideal. Na nossa cultura se disseminou muito a questão de que muitas das vezes a sogra é colocada em um papel muito negativo. Às vezes a moça diz, mas minha sogra não gosta de mim. Aí o rapaz diz o seguinte, a minha sogra também não gosta de mim. O que dizer sobre isso, professor? Inclusive tem uma parte aqui do livro que fala sobre isso. Não, o que eu tenho para dizer é o seguinte, não é o meu caso. Eu tenho minha sogra como minha segunda mãe. Para mim deu muito bom. É o meu caso. E isso depende muito. Às vezes, no livro aí fala que a filha tem apenas, a mãe tem apenas um filho. Aí quando ele vai se casar, por uma questão sei lá de quê, é de cultura ou é de ciúme mesmo, a mãe começa a encontrar defeito na sua futura nora, quando na verdade não tem. Então o que é que cabe? Se ela está interessada realmente, falar na linguagem popular, no caboclo, ela é que tem que procurar tentar respeitar a sogra. Se ela é muito agressiva, nunca chega muito perto dela, vai sempre passeando de rapidinho por lá, até um dia ela entender, porque muitas vezes a sogra, ela pensa o seguinte, ela pensa que o filho vai ser maltratado, que aquela jovem não vai fazer as comidas que ela gosta de fazer para ele. Tem uma série de pontos, né, que ela pensa, e ela começa a achar ruim. Resultado, quem precisa ter paciência, e isso é difícil acontecer, é exatamente a nora. Se ela realmente está interessada no filho dela, ela precisa ter uma certa paciência. É uma questão um pouco difícil, mas acontece. Professor, olha, eu gostaria de agradecer imensamente, primeiro pelo presente, segundo pela sua presença aqui no nosso programa ao vivo, dizer que queremos sempre contar com a sua vinda aqui na TV Diário do Sertão. O senhor que já é colunista do Diário do Sertão há muito tempo, inclusive sua coluna ela tem uma grande repercussão, porque como o senhor disse, o senhor demora para escrever. Mas quando escreve e publica, tem uma repercussão. Sempre é 20 dias que eu passo para escrever de uma para outra, né? Inclusive, nós estamos organizando agora Natal de Jesus e Natal dos Homens. Será que nós estamos fazendo festa? Será que nós estamos lembrando do verdadeiro aniversariante do mês? Quem será esse aniversariante do mês? Será que nós lembramos realmente de reverenciar, de dar os parabéns ao verdadeiro aniversariante do mês? Então, o nosso próximo artigo é nessa linha, o Natal de Jesus e o Natal dos Homens, né? E ele deve sair daqui para o dia 20. Já estamos quase na expectativa, né? Pronto, tudo bem. Professor, muito obrigado. Seus cumprimentos finais a quem está nos acompanhando. Obrigado, digo eu, pela oportunidade, uma oportunidade valiosa. Eu sei que está tendo uma grande audiência. O nosso abraço a todos, muito obrigado por ter nos acompanhado, não é? E eu gostaria de desejar a todos os nossos familiares, amigos, parentes, aproveitar as pessoas que acessam o Diário do Sertão, para que tenham um Feliz Natal e um 2019 repleto de paz e de muita harmonia. E que Deus esteja sempre na companhia de todos nós, nos livrando do mal, para que a gente possa sobreviver, viver por muito tempo. E agradeço
mais uma vez agradecer a você e a toda a produção por ter nos dado essa oportunidade valiosa para que a gente pudesse expor os nossos trabalhos. E mais livros, se Deus quiser, virão para que a gente possa levar o que a gente tem para que as pessoas leiam e usufruam também disso. Seria uma covardia eu ter tanta produção e ficar só para mim. É verdade. Então, por isso que eu quero que as pessoas também vejam os nossos trabalhos e que curta, que leia e que consiga talvez aproveitar um pouquinho, nem que seja de cada livro um nome, já é interessante, já é bom para o nosso conteúdo de vida. Muito obrigado.